Bora de live. Oi, filha. Não entendi? Se for bem baixinho, pode. Fala, pessoal, vamos de live. Vamos de live, esperar o pessoal entrar aí. Nós vamos falar sobre bloqueios familiar / identifique e ressignifique. Pega o aviãozinho aí, você que já está na live, compartilha aí pelo menos com 10 amigos e bora ter uma experiência poderosa nessa noite. Você que quer identificar bloqueios que são gerados na sua infância e como, né, identificar e ressignificar, fica na live aí. Você vai ter um conteúdo que eu acredito que vai te ajudar muito, caso você queira identificar. Caso ao contrário, tá tudo certo também. E pega caderno e caneta para poder anotar tudo. Fechou? Quando você entra na live aí, quando você compartilha, só vou pegar. Olha aqui só um minutinho. Bora lá, pessoal. O tema hoje é bloqueios familiar. Vou falar de alguns, que são vários tipos de bloqueio que podem ser gerados. Você que está com caderno e caneta aí, anota tudo, que eu tenho certeza que vai te ajudar aí. Fechou? Bora lá. Boa noite. Compartilha. É isso aí. Compartilha e vamos falar de bloqueios familiares, como são gerados. Eu quero o primeiro ponto aqui, trazer para você que tem vários tipos de prisões mentais. Isso aqui nós falamos no Jornada Interna, acaba que esse assunto nós entramos em vários tipos de prisões e um deles se chama prisão parental. Prisão parental é uma experiência que você teve negativa a pessoa que te criou, seja seu pai, sua mãe, os seus pais, seus avós, a pessoa que te acompanhou desde a infância, né, que foi a sua criação ali. Então, interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente. Então, toda a experiência que você teve em algum momento pelo seu pai, pela sua mãe. Então, toda a formação psicológica desde pequeno foi gerado pelo pai, pela mãe, ou, né, você foi criado pelos seus avós, ou alguma pessoa aí que tinha a sua guarda por direito. E tudo que você vivenciou desde a infância gerou um tipo de programação. Ok? Então isso se chama prisão parental. Eu separei alguns aqui, que nós falamos no Jornada Interna, e nós vamos entrar em alguns assuntos só para você entender. Então, toda experiência de bloqueios emocionais gerado pela família vai ser ali na primeira infância, tá? A maioria deles. Então, memórias conscientes que você tem por aquilo que você vê fica armazenada no seu córtex pré-frontal, que é a experiência que você tem no seu cérebro, ele fica registrado e você tem consciência daquilo. E conforme passa o tempo, ele vai ser armazenado no seu córtex visual, que traz a história que você vivenciou, e essa história fica lá armazenado por toda a vida. Por isso que o bloqueio emocional, você precisa entender que ele é
inconsciente. Porque se você tivesse consciência do que é um bloqueio emocional, você já iria ter resolvido há muito tempo. Então, o bloqueio emocional ele é inconsciente, porque foi gerado na infância, a maioria deles. E quando você traz um nível de consciência da história, você vai lembrar de detalhes, vai ter consciência do comportamento que você está tendo, vai identificar a causa e vai fazer esse processo de ressignificação, esse processo de desbloqueio. Então você precisa entender, ele foi gerado em um momento na sua vida. Quando criança, você tinha consciência ali, né, entre aspas, né, um nível de consciência, porque é algo que tinha acabado de acontecer. Então ali você talvez no início, da experiência negativa que você teve, é algo que você estava vivenciando. Passou um dia, uma semana, um mês, ficou registrado essa história. E essa história foi registrando toda vez que você tinha uma experiência negativa e isso ia acumulando. Ok? Então, esse acúmulo de experiências negativas que você teve na infância gerou alguns tipos de comportamentos emocionais. Compartilha aí, ó, Giovana falando, vamos compartilhar. Compartilha geral aí. Esse tipo de experiência negativa que você teve gerou alguns comportamentos emocionais que é necessário ser tratado para você mudar o seu comportamento, os seus resultados, o seu crescimento, o seu avanço. E eu anotei aqui alguns tipos de bloqueios familiares, como são gerados e como deve ser ressignificado. Alan, eu já fiz jornada interna, já identifiquei alguns bloqueios, ok, mas talvez nessa noite você possa identificar mais. Porque bloqueio emocional é o seguinte, uma vez que você identifica e ressignifica boa noite, mano, tamo junto. Uma vez que você identifica e ressignifica um bloqueio, é normal que surja outro, que apareça outro e você faça esse processo, porque até então você achava que você não tinha um bloqueio emocional. Quando você identifica você ressignifica. Então todo o processo de desbloqueio, quando você faz o primeiro, é normal que você consiga identificar outros. Boa noite, tamo junto, vamos lá. E eu quero falar de alguns tipos de bloqueios, mas antes de entrar, você precisa entender a figura do pai na família, a figura que a mãe representa na família e a figura que o filho representa na família. Pai, mãe e filho. Pai, mãe e filho, você precisa entender que isso aqui aponta para a Trindade. Aponta para a Trindade. Deus Pai, Deus Espírito e Deus Filho. Por isso que Deus falou lá no início, em Gênesis 1, 26, 27, ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ele não estava falando do homem individual, mas sim ele estava falando da família. Então o homem por si só não conseguiria representar a Trindade. Então Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então ele está falando da família. Então se você pegar a figura de pai e a figura de Deus Pai, acaba sendo um filtro, que o nosso Pai acaba sendo uma representação de Deus aqui na Terra. Porque Deus é Pai e o nosso Pai é Pai. Aí se você pegar o que Deus representa na Trindade Deus representa a parte mais forte da família, da Trindade. Deus Pai, Ele é o Criador, Ele é a parte mais forte. Então Deus Pai é a parte mais forte. Aí temos uma outra figura, que é o Deus Espírito, que é o Espírito Santo. Ele tem uma figura que aponta para o consolo. Então é o Deus que consola. E Deus hoje ele habita no ser humano através do seu Espírito, que é o Deus Consolador. O Espírito Santo ele tem uma figura chamada Consolador. E quando a gente olha para a mãe, a gente vê que a mãe ela tem essa figura de consolo, de amor. O pai na família ele tem a figura da proteção, da parte forte, do sustento da família. Por isso que o pai é o provedor. Por isso que o pai é a parte mais forte. Por isso que a mãe é a parte mais frágil, mas porém a mãe ela tem uma figura muito importante. É o consolo, é o amor, é o que está ali com os filhos. Você pode perceber na maioria de um divórcio, quem fica com os filhos é sempre a mãe. A maioria das vezes, 99,9%.
Você vai no presídio no Dia das Mães, estão lá as mães visitando seus filhos que estão presos. Mas você vai no presídio no Dia dos Pais, você não vê pai lá visitando. Porque o pai, ele tem uma outra figura e a natureza dele é diferente da natureza da mãe. Então o pai é aquele que traz segurança, traz a parte mais forte para a família e traz uma figura totalmente diferente. A mãe, ela não abandona os seus filhos como os pais abandonam. E para você entender como a família é afetada, por isso que nós vamos falar, eu estou entrando aqui só para você entender como os bloqueios emocionais são gerados. Então as famílias são afetadas, muito afetadas. O pai é afetado, a mãe é afetada, os filhos são afetados. Então você precisa entender que existe um mundo espiritual no qual resiste a família. Por que é tão difícil ver famílias bem estruturadas? É normal você identificar muitas famílias mal estruturadas, famílias problemáticas, casamentos problemáticos, filhos problemáticos. Porque a família, por ser a base de tudo, o pai, a mãe, os filhos, por ser uma base para gerar famílias fortes, quando elas afetadas, são geradas famílias fracas. Aí você pega a parte do filho. Então, se eu falei Deus Pai, aponta para o seu pai como filtro, Deus Espírito Santo aponta para a sua mãe como consolo, como alguém que está ali para consolar e amar. E Deus Filho, que aponta para Jesus. Jesus, ele tem uma característica que a gente consegue identificar somente nas crianças, que é a liberdade. Quando Jesus, ele veio para trazer o quê? Liberdade. Então, quando eu olho para Jesus, com quem Jesus parece? Né? Qual o ser humano que parece? As pessoas que hoje habitam aqui na Terra parecem com Jesus, são as crianças. Porque você olha para uma criança, você vê que a criança, ela não é presa a nada. Jesus era preso ao quê? Então a criança, ela tem uma característica específica, que é o quê? Liberdade. Então, Deus Pai aponta para a segurança, Espírito Santo, Deus Mãe, aponta para o consolo, e Deus Filho aponta para a liberdade. Dentro de uma família, o pai é a parte mais forte, a mãe é o consolo, e o filho, por ser guardado pelo pai e amado pela mãe, ele se sente seguro, se sente livre, se sente amado. E essa liberdade dessa criança também traz uma edificação sobre os pais. Quando essa família não é bem estruturada, ela é totalmente afetada nas imagens que cada um representa. Então, se você quer falar de liberdade, olhe para uma criança. Vamos falar de liberdade. Quais são os medos de uma criança de 1 ano de idade? Quais são os medos de uma criança de 2 anos de idade? Ela tem medo do quê? Quais são os medos? Ela não tem medo ainda porque ela vai passar por experiências negativas com seus 3, 4, 5 anos, que é onde vai começar a vir os bloqueios emocionais e vão gerar medos, vão gerar pânico, vai gerar timidez, insegurança, não vai conseguir socializar, vai ficar, às vezes, chateada, mal. Então ali vai nascer os bloqueios emocionais. Aquela criança que ela é livre, ela agora começa a se tornar escrava de experiências negativas que o próprio pai, a própria mãe está oferecendo ali na criação para os seus filhos. Então a gente precisa entender que toda a formação de uma criança, ela é fundamental na primeira infância. A criança, ela tem um caráter formado até os 7 anos de idade. Até os 12, a sua consciência é formada. E se nós vamos falar de bloqueios emocionais, eu preciso mostrar a figura do pai, para você entender, a figura da mãe e a figura do filho. Se Deus Pai, olhando para a Trindade, Deus Pai aponta a parte mais forte, então quem que é a parte feminina da Trindade? Espírito Santo. Deus Mãe. Por que o Espírito Santo tem a figura do consolo? Porque se a Trindade representa a família, nós temos que ter um olhar do que representa a família, que é homem, mulher e filho. Homem, mulher e filho. E se a gente for estudar a fundo, você entender que quando está ali em Gênesis 1, 28, Gênesis 1, 27, que Deus fala, deixar pai e mãe, unir a sua mulher, se tornando uma só carne, sendo fecundo, multiplicando e enchendo a terra. Deixa eu achar minha Bíblia aqui. Está aqui. O que ele está falando? Quando que você se une com o seu cônjuge? Quando você se torna uma só carne com o seu cônjuge? Quando que você se torna uma só carne?
Quando que você se torna uma só carne? É no filho. Por quê? É o filho que vai ter o sangue do pai e da mãe. É o filho que tem o sangue do pai e da mãe. Então, quando um casal se torna uma só carne, é no filho. É no filho que você aumenta o nível de unidade com o seu cônjuge. É no filho que você constrói uma só carne com o seu cônjuge. Por que no filho? Porque o filho vai ter o sangue da mãe e é o filho que vai ter o sangue do pai. Então, no filho, você se torna um com o seu cônjuge. Por mais que você acredite diferente, respeita, tudo certo, mas eu estou te trazendo uma profundidade do que é se tornar uma só carne. Como que você se torna uma só carne com o seu cônjuge? No filho. Aqui está escrito. A gente for ler Gênesis 1. Acha para mim a referência aí. Deixa o pai e mãe, porque eu estou em toda outra referência aqui, como está em outra versão. Mas quem puder achar, acha uma referência para mim de Gênesis, eu leio a minha referência aqui, para mim não ficar procurando e sair da live. Deixe pai e mãe unir com sua mulher. Eu quero que você ache essa referência. Sendo fecundo, multiplicando, né, se tornando uma só carne. Acha aí para mim, por favor. Você está em Gênesis 1 ou 2? Mas vamos lá. Então eu preciso entender a imagem do pai, eu preciso entender a imagem da mãe e preciso entender a imagem do filho. Então você que tem filho, você vai entender que o seu filho ele tem um nível de liberdade pela idade que ele tem. Quando essa liberdade ela é danificada, ela é comprometida, ela é violentada, esse filho vai crescer cheio de medos. Gênesis 2:24. Obrigado, Cleber. Vamos lá. Gênesis 2:24 diz o seguinte: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. E estavam os dois nus, homem e sua mulher, e não estavam envergonhados. Então, tem uma outra passagem que diz sobre ter filhos, né, ser de fecundo, multiplicando e enchendo a terra. Sutil, ok? Deixa eu ver. Ou a minha versão aqui não tá escrito dessa forma. Se puder achar, ok. Mas vamos ficar com Gênesis 2:24. Deixar pai e mãe, unir a sua mulher, se tornando uma só carne. Mas se você for entender o que é se tornar uma só carne, as pessoas falam, se torna uma só carne através da relação sexual. Se torna uma só carne através da aliança do casamento. Mas a profundidade da família de se tornar uma só carne, quando nasce o filho, é muito mais profundo do que a aliança que foi feita, o casamento que foi feito no religioso e o casamento que foi feito no civil. Porque você aumentou o nível de aliança com a família. Você aumentou o nível de responsabilidade com o seu cônjuge. Você aumentou o nível de responsabilidade, o que realmente é família. Porque então era só dois. Se tornou um, mas tendo filhos. Então o nível de responsabilidade que você tem um com o outro é muito maior. Então quando a gente pega aqui e tem uma percepção do que é família, ou a imagem do pai, a imagem da mãe, a imagem do filho, eu vou conseguir entender que existe alguns pontos específicos que precisam ser preservados para que essa criança, esse filho, não seja afetado. Agora vamos entrar para os bloqueios emocionais que são gerados e que talvez você tenha algum. Hoje, adulto, eu fui descobrir bloqueios emocionais depois de 32 anos, com 33 anos, que eu nem imaginava que tinha. Situações que foi gerado lá na minha infância, que ficou armazenado no meu córtex visual e com isso que afetava o meu crescimento. O primeiro bloqueio emocional que eu identifiquei foi o bloqueio emocional paterno. Por que o paterno? Porque o paterno, ele me trouxe um comportamento de insegurança. Lembra que eu falei que o pai é a parte mais forte? Então o pai, ele traz a parte de segurança para a família. E quando esse pai traz a parte de segurança para a família ela se torna segura. Então os filhos crescem com segurança. Esse foi o primeiro desbloqueio que eu fiz, lembra até hoje.
Eu era inseguro e não sabia, mas eu já palestrava, eu já liderava, eu acompanhava em torno de 300 pessoas juntamente com a minha esposa em uma denominação específica em Goiânia. Eu formava equipes de vendas, formava várias equipes de venda desde 2004, trabalhando com gestão comercial. Então era uma pessoa que estava à frente ao público, estava treinando pessoas, formando equipe de venda, acompanhando as pessoas na parte de inteligência emocional, inteligência espiritual, mas já fazendo isso em torno de 13 anos, mais ou menos, 12 anos, eu identifiquei que eu tinha um bloqueio. Um bloqueio de insegurança. Vocês colocaram a referência aí, Gênesis 9 e 7. Vê se é isso. Ok, aí tá em Gênesis 9, 7, Gênesis 1, 28, ok. São essas referências, né? Gênesis 1, 28 também fala sobre isso, né? Ser fecundo, multiplicar e encher a terra. Ok. Mas vamos lá. Voltando, quando eu percebi que eu era inseguro, eu tive um nível de consciência. Aí o que eu precisei fazer? Eu precisei ressignificar a insegurança para poder continuar avançando. É isso aí. Deus abençoe e ordenou. Sede frutífero, multiplicai-vos, povoai a terra. Exatamente. Sede fecundo, multiplicar e enche a terra, né? Com filhos. Então, quando eu entendi que existia essa situação de insegurança, eu tive nível de consciência de algo que estava no meu córtex visual. Lembra que eu falei que o córtex pré-frontal, você tem consciência daquilo que você está vivendo no momento? Vamos pegar hoje. Você tem consciência do que você está passando hoje. Está aqui, ó, é algo recente. Está aqui, armazenado, você lembra todos os dias, está ali. Enquanto você não ressignifica, aquela história está ali. Essa história, para ir para o córtex visual, você armazenar ela e ela se tornar inconsciente depois de adulto, vai levar um tempo. Assim como levou quando criança. Coisas que foram armazenadas lá atrás, depois de alguns meses, anos, você era criança, e agora depois de muitos anos você nem lembra. Aí quando você lembra do bloqueio, a história vem à tona, você fala, nossa, parece que eu vivenciei a história quando eu era criança, na hora do desbloqueio emocional, porque estava lá. Então aquilo que era recente, consciente, que daria para resolver naquele momento, ficou guardando, e se tornou algo inconsciente, que virou o quê? Um bloqueio emocional. Que é algo inconsciente, a partir do momento que é algo inconsciente, né, entre aspas, não te incomoda mais. Mas o comportamento que você tem remete a essa experiência que hoje é inconsciente, que você teve, no seu comportamento, as suas ações. Aí você não sabe porque você tem esse comportamento. Não é que teve uma experiência negativa que te gerou esse tipo de comportamento que está no seu córtex visual. A história está lá. Só que é necessário você lembrar, identificar, ter consciência e ressignificar. Então, por que eu abri com insegurança? Porque foi o primeiro que eu fiz. Insegurança, ausência paterna. Então, por mais que meu pai foi maravilhoso, amo meu pai, tenho meu pai, e amo demais, né? Tá lá em Goiânia, mas a ausência dele quando criança gerou insegurança na família, tanto em mim e nos meus irmãos, que eu tenho 2 irmãos. Crescemos inseguro, inconscientemente, inseguro na fala, inseguro nos negócios, inseguro nos relacionamentos. Esse é um comportamento de ausência paterna. Porque o pai presente traz segurança, o pai ausente traz insegurança. E esse mesmo comportamento eu estava tendo, né, com os meus filhos, por quê? Porque a minha ausência estava gerando isso. E eu tive que ressignificar e ser presente, para que eles crescessem seguros. Então, eu como pai, sou a parte mais forte da família e preciso trazer essa segurança para o meu lar, para os meus filhos, para a minha casa, como alguém que é o provedor, o protetor deles. Lógico que Deus está acima de todas as coisas. Porém, eu sou a parte que representa essa segurança.
Então o pai, ele representa segurança. Quando o pai ele é ausente, não dá atenção para os filhos, não pega no colo, não beija no rosto, não fala que ama, essa criança cresce insegura. E você vai perceber que os comportamentos dessa criança vai ser na infância de insegurança. Na infância ele já demonstra insegurança, e na fase adulta ele pode ser até uma pessoa bem ousada. Assim, contando a minha história. Formava equipe, liderava, multiplicava, crescia, fazia muito negócio, mas no fundo eu era inseguro. Outro tipo de bloqueio que é gerado. Esse bloqueio é gerado principalmente pela mãe, em questão da falta de paciência de ensino. Na hora de fazer as tarefas, na hora de poder ensinar os filhos a aprender, a estudar as tarefas da escola. E a criança, às vezes, exige uma atenção maior. E é isso, quando a mãe ela é implacável, né, com palavras agressivas, não consegue ter paciência, o pai, a mãe ou uma professora, né, que também isso acaba atrapalhando, a criança ela cresce com dificuldade de aprendizado. Como frase, por exemplo, você é burro, fica registrado no córtex visual. E quando você vai, depois de adulto, querer aprender algo, o comportamento que você tem é de alguém que é burro. Esse comportamento é porque você ouviu várias vezes. E a impaciência da mãe, ali sendo implacável na hora de ensinar, gerou qual tipo de bloqueio? De aprendizagem. Então, às vezes, hoje você tem dificuldade de aprendizado. Por quê? Porque na infância não teve pessoas que teve paciência em te ensinar, em te educar, para que você pudesse avançar. Boa noite, meu irmão. Esse é um, ok? Então, vamos no segundo já. Então, palavras como burro são palavras que talvez você ouviu na infância e talvez você fala hoje para os seus filhos e você acha que não tem nada a ver. Erro muito com a minha irmã na paciência. Então, a forma de falar, dependendo da idade, ela vai ter dificuldade de aprendizado. Não só agora, mas quando se tornar adulto. Boa noite. Então, eu preciso tomar cuidado e ter paciência no ensino. E cuidado nas palavras. Se eu não tenho... Ontem eu falei sobre criação de filhos. Foi ontem? Não lembro agora. Se foi ontem ou antes de ontem. Não, foi antes de ontem. Ontem eu falei sobre identidade e propósito. Falei sobre isso, a forma de palavras de afirmação, palavras de elogio, como que eu devo tratar os meus filhos para que eles sejam programados de uma forma positiva, para que na sua fase adulta não venha ter problema. Então eu preciso ter essa palavra de afirmação, que ele é inteligente, que ela é inteligente, que eles são bons no que fazem, eles estão dando o melhor, dá parabéns, quando vê as tarefas, falar, uau, que tarefa maravilhosa, sempre elogiando para a criança continuar desenvolvendo a sua criatividade e ela não ter dificuldade lá na frente com o aprendizado. Agora, se é ao contrário, eu travo o aprendizado dela, ela cresce como uma criança burra, né, que infelizmente o pai e a mãe não soube saber cuidar, e essas palavras afetam na infância e vai refletir na fase adulta. Talvez vocês tenham esse tipo de bloqueio, que é um bloqueio de aprendizado, tem dificuldade de aprendizado. Eu jamais achei que ia escrever livros. Eu tenho 3 livros escritos, né? O meu terceiro está pronto, estou só aguardando as impressões dele para sair. Mas o primeiro que eu escrevi foi no ano de 2018, no ano de 2019 escrevi outro, e no ano de 2021, que foi o que eu escrevi ano passado, porém teve alguns processos de correção, e foi concluído agora nesse ano de 2022, que é o meu terceiro livro. Porém, Alan, você imaginava escrever? Não, porque eu tinha dificuldade de aprendizado. Então, essa dificuldade de aprendizado, você vai se sentir incapaz e com isso você não vai conseguir fazer nada. Você não vai se sentir capaz de escrever. Nunca imaginei escrever. Eu também fiz o meu. Excelente, Giovana. Outro tipo de bloqueio emocional que é gerado por esse aqui, principalmente por mãe, que é o bloqueio de rejeição.
A rejeição, ela pode acontecer desde o ventre da sua mãe. Se você foi fruto de uma gravidez indesejável e você ali na gestação ainda foi rejeitado, você cresce se sentindo rejeitado. E uma das coisas que eu falo, só busca aceitação quem não se aceita. Porque quem se aceita do jeito que é, não precisa de aceitação de ninguém. Então, se você está se socializando, fazendo network, conhecendo pessoas para se sentir aceita, você primeiro e se sente mal com isso, porque às vezes se sente rejeitado, você precisa tratar essa imagem que está aí dentro. Porque a rejeição talvez aconteceu na sua vida. Ou não foi na gestação, mas pode ter sido em algum momento. Essa rejeição atrapalha o seu crescimento. Como você vai passar confiança se você se sente rejeitado? A mesma coisa em segurança. Como você vai passar confiança se você é inseguro? Como você vai passar alguém que sabe de alguma coisa se você tem problema de aprendizado? Como você pode ensinar? Como você pode ter um relacionamento de pertencimento em um lugar e fazer que as pessoas também tenham esse sentimento de pertencimento se você se sente rejeitado? Eu tomava vários cascudos quando criança. Quando eu errava os exercícios de matemática, tive grandes dificuldades até a idade adulta. Então, essa história, Kleber, é uma história que gerou um comportamento, você vê, na fase adulta. A rejeição pode vir do pai também pode vir, porque depende da forma que o pai trata. Se o pai rejeita você como filha, né, e às vezes dá atenção para outro filho e não dá atenção para você, não é só um bloqueio de segurança que ele gera um bloqueio de rejeição também. Falta de atenção, falta de carinho, então isso pode gerar também. Outro tipo de bloqueio, não sei se você está anotando aí. A rejeição, ele anda junto com o abandono, tá? Uma pessoa que se sente rejeitada é porque ela foi abandonada, então ela tem um sentimento de abandono também. Então, às vezes, ela tem dificuldade de relacionamento e acha que as pessoas vão abandonar ela. E por isso que ela não se relaciona, talvez ela não se entregue, não confie e fique no canto dela. Outro tipo de bloqueio, dificuldade em fazer perguntas. Talvez você tenha dificuldade de fazer perguntas, sabe por quê? Quando você tinha 5, 6 anos de idade, que é a idade dos porquês, seu pai e sua mãe não tinham paciência de responder e mandava você calar a boca. Cala a boca, você pergunta demais, enche o saco, fala demais, fica quieto, perturba. Essas palavras são experiências que as crianças estão tendo e está ficando dentro do córtex visual dela. A fase adulta não consegue pedir pergunta, fazer uma pergunta. Esse tempo atrás eu fui no estádio aqui, fui no Morumbi e estava com alguns amigos, né? Eu acho que meu irmão estava nesse dia. Não sei se foi o dia que eu levei o Davi. Eu acho que não foi o dia que eu levei meus filhos, não. E eu estava assistindo o jogo, né, na arquibancada, e eu vi alguns jovens vindo no intervalo do jogo, passando, onde, né, na arquibancada, pelo corredor. Mas, quando chegou em um momento que tinha um torcedor no meio do corredor, não estava livre, e esse torcedor estava com o telefone de costa, o jovem que estava na frente, puxando essa fila aí de uns 5, 6 jovens, travou. Não conseguia bater nas costas do rapaz que estava atrapalhando ali a passagem, entre aspas, e não conseguia falar, por favor, você me dá licença? Aí ele não conseguia. Por quê? Aí eu fiquei fazendo leitura, porque o comportamento revela um bloqueio emocional. Eu falei, um jovem já de 17 anos, 16, sei lá qual que é a idade, não conseguia fazer. E eles travaram assim, ó, no meio de todo mundo. E estava vindo uma galera, porque intervalo, o povo quer sair, comer o lanche e tal e voltar. Aí o de trás falou, vai, passa. E o da frente não conseguia, não tá na frente, como que eu passo? Aí o lá de trás saiu, né, o proativo, saiu, passou na frente deles e bateu nas costas do rapaz, falou, dá licença, a gente passar aqui, por favor. E passaram, e foram. Então o que estava chamando a fila tinha um problema grave de comunicação. Então essa dificuldade, às vezes, de fazer perguntas, eu vou falar sobre socialização também, tá? Mas essa dificuldade de fazer perguntas
faz que você não consiga extrair tudo em que você está envolvido. Então você vai aceitando tudo, não questionando nada, não fazendo nada diferente. Então tudo que você está envolvido, você vai aceitando. Aí não consegue elaborar uma pergunta. Porque quando era criança fazia pergunta, foi bloqueado e hoje não faz pergunta. Ah, mas você faz pergunta para todo mundo, qualquer pessoa, se tiver que fazer, tem que ser feito. Para você extrair e saber o que está por trás de tudo aquilo que você está envolvido. Agora, caso ao contrário, você não faça uma pergunta, você vai ter que aceitar o que está sendo oferecido. Ok? Então esse tipo de bloqueios, né, é o que eu mais vejo. Pessoas que têm dificuldade de fazer uma pergunta, elaborar uma pergunta. E fica com medo de fazer pergunta porque fala, não, mas se minha pergunta for uma pergunta tola, fique em paz. Sua pergunta não é uma pergunta tola. Sua pergunta é uma pergunta importante. Terça-feira foi top. Terça-feira aqui a gente fez um desbloqueio pesado aqui em Alphaville, né? Nas reuniões de terça a gente faz alguns... É uma reunião de ensino, mas nessa terça passada eu decidi fazer uma reunião de ensino com desbloqueio. Alan, de graça, foi de graça. Né? Quem foi não pagou nada, mas para mim não foi de graça, porque tudo que eu entrego com muito valor, que eu sei que eu carrego. Foi de graça para quem esteve lá, mas o que eu entreguei foi de valor e quem esteve lá recebeu como algo de valor, teve essa experiência, assim como a Lorena está falando aqui. Então aqui você tem que entender que dificuldade em fazer perguntas foi gerado um tipo de bloqueio emocional no qual você tem dificuldade de se comunicar. Então, por quem é gerado? Pai e mãe também que não tem paciência de ajudar o filho a elaborar perguntas. Então, se seu filho faz pergunta, elabore outras perguntas, responda com outras perguntas. Mas hoje, Alan, eu sou adulto, tenho dificuldade. Então, talvez, quando você na sua infância, quando você ia fazer pergunta para o seu pai, para sua mãe, eles não tinham paciência de responder e mandar você calar a boca. E hoje, até hoje, você está com a boca calada e não faz nenhuma pergunta para ninguém. Vai aceitando tudo que as pessoas estão oferecendo. Alan, a pergunta é bem parecido com sugerir ideias, né? E eu pelo menos tinha medo de sugerir ideias por não ser boa. Então, sugerir ideia ela tem a ver com a criatividade, né? Que pode estar ligado com o aprendizado, porque você com o aprendizado vai destravar a sua criatividade. E quando você se sente burro, né? A pessoa se sente burra por não se sentir capaz de fazer, executar, aí dificulta também essas ideias. Então, quando você se sente capaz, é uma pessoa que tem facilidade de aprendizado, você consegue desenvolver, enxergar coisas que outros não estão vendo. A criatividade. E também as perguntas estão ligadas a isso. Então, se eu faço perguntas para mim mesmo, perguntas para Deus, perguntas para as pessoas, eu consigo extrair algo. Quando eu ouço a pessoa, eu aprendo algo. Falo, nossa, ela falou algo que ela nem está sabendo que ela falou. Porque você está tão atento ali que está sendo falado, a sua pergunta destravou uma resposta poderosa da pessoa e a pessoa às vezes nem sabe o que falou. Mas por você ter facilidade de aprendizar, você já extrai o que aquela pessoa falou e você já constrói algo poderoso como ideia. As pessoas nos entregam tesouros poderosos através das suas falas. Então as minhas perguntas, quando são perguntas cirúrgicas, eu consigo extrair o máximo daquilo que a pessoa está falando, daquilo que a pessoa carrega. E quando você faz essa pergunta, você consegue extrair algo poderoso. Ok? Continuando. Outro tipo de bloqueio. Inferioridade. É a mesma coisa que autoimagem. Se sente inferior. Aonde nasce esse tipo de bloqueio? Comparações. Você não é igual ao seu irmão, você não é igual à sua irmã, você não é igual ao seu irmão mais velho, você não é igual ao seu primo. Você se sente inferior. Problema de autoimagem. Também é gerado por esse tipo de comparações. Aí você se sente inferior a todo mundo, porque você se compara e vê todo mundo melhor que você. Você acha que as pessoas são melhores que você. Você não é bom o suficiente. Sempre tem alguém melhor. Se sente inferior. E por se sentir inferior, se sente incapaz, incapacidade. Autoimagem também está ligado. Problema de autoimagem são pessoas que têm problema de inferioridade. Se sente inferior por quê? Comparações. Ela pode surgir em outro lugar, não ser na família? Pode, numa escola, como você passa num processo lá de chamar você de feio, de feia. Eu tive esse processo com a minha filha, que ela voltou da escola e eu tive que ajudar ela a vencer essa imagem que estava gerando pelos amiguinhos e tive que falar para ela e ela ter uma ação para vencer isso, para não comprometer o problema de autoimagem, gerar o problema de autoimagem. Questionar para muitos dá a sensação de desrespeito, exatamente.
Essa sensação, Kleber, é a mesma sensação quando criança, 5, 6 anos, achar que a gente estava desrespeitando o nosso pai quando o nosso pai mandava colar a boca, nossa mãe. Então, perguntar demais, meu pai e minha mãe mandavam ficar quieto. Talvez você possa ter passado isso. Agora, adulto, não vou perguntar, porque no seu córtex visual está a história lá. A pergunta é um desrespeito. Não é um desrespeito. A pergunta é trazer nível de consciência do que você está envolvido. Então a pergunta ela liberta para quem está fazendo e para quem está recebendo a pergunta. Ok? Quem não gosta de responder pergunta, que tem alguma coisa que carrega e não quer falar. Então faça perguntas. A falta de pergunta atrapalha o seu crescimento. Então voltando para a pessoa que se sente inferior. Inferioridade, autoimagem, é gerado por situações de comparações. Então, quando você é comparado com o seu irmão mais velho ou com alguém da família, você sempre vai sentir alguém inferior. E hoje, depois de adulto, cresceu, né, não faz nada direito, cresceu, tem esse mesmo pensamento, é o que está lá, a história. Lembra que agora não é mais consciente, é algo inconsciente. E você está repetindo esse comportamento, algo que você ouviu por muitos anos na sua vida na infância, desde pequeno, 4, 5, 6, 7 anos de idade, 8 anos de idade, 9 anos de idade. Por muito tempo ouvindo isso. Depois de adulto, repete o comportamento de tudo que ouviu na infância, tudo que presenciou. Outro tipo de bloqueio emocional que é gerado pela família. Escassez. A escassez ela é gerada por muitas privações, talvez, que você teve na sua vida. Deixa eu só ler a pergunta aqui. Era dito como inteligente e super curioso quando criança, mas hoje em dia me sinto insuficiente e percebo que ultimamente as pessoas me trocam. Me parece que eu careço de atenção sempre. Alguma situação posso ter se gerado, Cleiton. E como trabalhar isso? Nós vamos falar. Lorena, lá na terça-feira você fez um desbloqueio. Aquele processo que você fez de desbloqueio é o mesmo que você tem que fazer em outras áreas que você se sente bloqueado. Identifica a causa. Eu estou só mostrando causa e efeito aqui. Aí eu vou ensinar vocês como fazer um desbloqueio emocional. Ok? Primeiro eu estou mostrando causa e efeito. Bloqueios que são gerados pela família. Estamos identificando. E daqui a pouquinho nós vamos entrar na parte de ressignificação. Tá? Então, assim, escassez é gerado por muitas privações. Então, às vezes, você, na sua infância, você foi privado, às vezes, de comer uma bolacha, um salgadinho. Na realidade, não era todo dia, mas você não comia nunca. Não é de vez em quando. Lógico que a gente tem uma alimentação correta, né? Uma boa alimentação para nossos filhos e estamos melhorando muito isso. Então, sempre buscando melhoria, mas a gente não vai... nunca vai comer um sanduíche? Não, come sanduíche, mas não é direto. Nunca vai chupar o sorvete? Não. Vai chupar o sorvete, mas também não é direto. Nunca vai comer o doce? Não. Vai comer um doce, mas também não é direto. Então, as privações, às vezes... Eu fui para a praia quando eu tinha, acho que 11, 12 anos. Primeira vez que eu fui para a praia. Mas a minha filha, com 1 ano e meio, ela foi para Orlando. Ela foi para a praia de Orlando, da Daytona Beach, na realidade. Então, assim, com 1 ano e meio, ela já desfrutou algo que o pai não desfrutou até os 12 anos de idade. Quando eu fui como, lembro até hoje, convidado por um tio, uma tia, que estava indo, e por ele estar indo, eu fui. Então, a minha filha, com 1 ano e meio, foi para os Estados Unidos. Conheceu outro país. Eu fui conhecer junto com ela, que era a primeira vez que eu tinha ido. Já adulto, casado com filhos. Então tem coisas que eu estou oferecendo hoje para meus filhos que os meus pais não ofereceram para mim. Só que as histórias que foram geradas, se elas não são ressignificadas, elas podem atrapalhar naquilo que você vai oferecer para os seus filhos. Porque você vai estar programado em tudo que você vivenciou na sua infância e tudo aquilo que você herdou do seu pai, da sua mãe, ou da pessoa que te criou, seja os seus avós ou alguém que te criou. Então você foi criado, foi gerado uma programação e hoje você tem uma linha de entrega. Então o que você entrega hoje é tudo que você recebeu na sua infância. Se você não ressignificar esse processo, você não avança. Então não é porque eu estudei em colégio público
que os meus filhos iriam estudar colégio público. Alan, mas eu não tenho condição hoje, então resolva as tretas que você precisa resolver e avance. Sabe por quê? Porque essas situações estão limitando o seu crescimento. Então você não tem que continuar dando aquilo que você recebeu dos seus pais. O que você recebeu dos seus pais foi muito bom. Situações ruins que foram dadas por eles, ok. Tudo certo também. Entenda que o culpado não é seu pai e sua mãe. Entenda que eles foram vítimas também de outras vítimas. Então você não sabe como foi a infância do seu pai e também não sabe como foi a infância da sua mãe. Então eles foram criados talvez muito pior do que vocês. Porém, eles conseguiram dar aquilo que eles tinham. O que eles tinham? O que foi gerado na alma deles. Porque toda a programação é emocional. Então todas as experiências negativas que eu tive, boas, elas estão dentro de mim. Eu preciso ressignificar situações para que os meus filhos possam receber algo totalmente diferente que eu recebi. Então isso é um processo de mudança de mentalidade, isso é um processo de desbloqueio emocional, isso é um processo de avanço. Então esse processo de avanço vai te gerar um resultado totalmente diferente. Ok? Então a escassez está isso. Falta de referência. Falta de referência de família, nós vamos falar agora. Quando você nasce em uma família e não tem essa referência de família, de pai e mãe, às vezes os pais são separados, ou os pais brigam muito, você tem uma referência negativa daquela família. Então, às vezes, você vai ter dificuldade de constituir família. Às vezes, você vê seu pai agredindo a sua mãe, então você acha que todo pai é agressivo, todo homem é agressivo, aliás. Então, você tem dificuldade de relacionamento. Talvez hoje você não se relaciona com ninguém porque você teve uma imagem negativa de um pai que batia na mãe. Ou, às vezes, um pai que abandonou a mãe. Então, aquelas palavras, né, que às vezes a sua mãe falou ou fala, ou amigas falam, né, que tem bloqueios semelhantes, que homens são todos iguais. Referente ao quê? Referente àquilo que você presenciou do seu pai? Não, homens não são todos iguais. Homens são diferentes. Cada homem teve a sua experiência com a sua criação que os seus pais ofereceram. Não é porque o seu pai foi agressivo que o pai do outro também é agressivo. Não é que seu pai abusou de você que o pai do outro também abusa. Então por isso que todos os homens não são iguais, são diferentes. Mas essa imagem que foi criada é porque não teve uma referência. Então qual que é o outro tipo de bloqueio que é gerado por um bloqueio familiar? Falta de referência familiar. Então quando você não tem uma referência de família, qual que é o bloqueio que você tem? Um bloqueio de constituir uma família. Talvez o bloqueio, igual eu falei, de achar que todo homem é igual, ou toda mulher é igual. E essa dificuldade, talvez presenciou a sua mãe traindo seu pai. Então, você que é filho e presenciou esse adultério, acha que toda mulher é igual também. Ou, né, ao contrário, o pai fez isso e acha que, né, você como mulher acha que todo homem é igual. E por isso tem dificuldade de constituir família. Outro tipo de bloqueios que são gerados. Medos são diversos, né? Não preciso entrar em questão desses aqui, mas medo de muita coisa. Medo da morte, medo da velhice. Então, vários tipos de medos. O medo ele vai gerando vários outros tipos de medos. Mas medo da pobreza, ele vai gerar vários tipos de bloqueios. Como eu falei em questão de escassez, né? Medo de ser pobre. Aí por isso tem dificuldade de usar o dinheiro, tem dificuldade de multiplicar o dinheiro. Medo de relacionamento. Então o medo está ligado a quase todos os bloqueios aqui. Eu passei por isso e fiquei 3 anos para confiar no meu marido. Você vê, alguém que está aqui na live fez o jornada interna, que eu lembro, não lembro só a turma, mas teve um processo de ressignificação. Então, qual que foi a dificuldade? Da imagem negativa que teve talvez do pai, né, que eu acredito que seja esse, e para poder tirar essa imagem no relacionamento com o marido, ficou 3 anos para que isso viesse a ser ressignificado e essa imagem mudasse. Outro tipo de bloqueios, tá? Para a gente ir para a parte de ressignificação. Socialização, network. Então talvez você tenha dificuldade de socializar, de fazer network. Sabe por quê? Porque também os seus pais não permitiam você conectar com outras crianças.
Então, às vezes, ficava muito preso dentro de casa, não fazia nada, não saía, isolado. E hoje é um adulto isolado, então tem dificuldade de se socializar, tem dificuldade de network, porque não socializava quando criança. Sonho em ter uma família e tenho medo de ser como meu pai, principalmente um marido como ele, mas sei que a referência dele foi péssima, então tento não julgar. Então só esse medo que existe dentro de você, Cleito, é uma situação que existe a imagem que é necessário ressignificar. Porque o seu pai, essa imagem está aí dentro. E essa imagem, ela precisa ser ressignificada. Para que você não tenha medo disso, porque você vai ser um marido totalmente diferente do que seu pai foi para sua mãe. Vai ser um homem totalmente diferente do que seu pai foi para sua mãe. E o seu pai, ele só pode dar o que ele tinha. Então você precisa entender que seu pai te ama demais. Alan, mas você não sabe o que meu pai fez comigo, ok. Vai para o principal princípio. O seu pai te deu a vida, algo que você não tinha. Então quando você entende que seu pai foi escolhido por Deus, porque não foi você que escolheu seu pai, foi Deus que escolheu o seu pai para te gerar, com a sua mãe. Então o seu pai é escolhido por Deus, mesmo toda a situação que ele possa ter passado. Entenda que o seu pai, ele teve problemas emocionais na infância dele, situações que ele vivenciou na infância dele, que ele carregou por muitos anos, e a única coisa que ele pôde oferecer, e a forma que ele pôde oferecer, foi esse tipo de tratamento. Talvez a infância dele foi muito mais difícil que a sua. Então acaba que o seu pai talvez foi vítima, né? Talvez não, foi vítima de outras vítimas. E quando essa linha emocional ela não é quebrada, o comportamento se torna, de relacionamento se torna difícil. Então é necessário que você ame seu pai, honre seu pai, saiba que seu pai deu o melhor dele, ok? E essa imagem ruim que você teve dele foi o comportamento que ele teve, que é normal que um pai venha errar, é normal que uma mãe venha errar, é normal que nós também vamos errar. Só que eu preciso ressignificar esses tipos de comportamento que vêm afetar a criação dos meus filhos. Se eu herdei um comportamento negativo que foi gerado pelo meu pai, eu não tenho que condenar o meu pai, eu tenho que amar o meu pai. Se esse comportamento está em mim, eu preciso ressignificar para que os meus filhos não sejam afetados por esse comportamento. Eu julgava meu pai, mas nunca olhei para a criação que ele teve. Ele é só carente de amor, por isso que me deu o que podia me dar e tudo bem, ok? É legalidade? Odeio ver as pessoas fazendo coisas erradas. Exemplo, estar errado. Existe alguma situação, se você odeia ver as pessoas fazendo algo errado, é porque você fez muita coisa errada ou fizeram muita coisa errada com você na infância. Sofreu muita injustiça. Então essa linha também tem que ser ressignificada, porque senão você vai ficar sofrendo com a injustiça dos outros. E não tem como eu fazer nada por ninguém, porque cada pessoa ela precisa ter o nível de consciência por si mesmo e resolver aquilo que tem afetado a vida dela. Porque nós somos livres de escolha. A pessoa que quer fazer o que quer com a vida dela é um problema dela. Posso ajudar? Posso. Mas a única pessoa que pode mudar a vida dela é ela mesma. Deus já abençoou essa pessoa. Deus já entregou Jesus para que essa pessoa, tanto ela como nós, viesse ser restaurada, viesse ser transformada, viesse ser salva. Então, essa injustiça pertence a Deus. É Deus que ama aquela pessoa, é Deus que pode fazer algo por aquela pessoa. Mas entenda, tem situações que nós precisamos ter consciência e nós precisamos resolver. Eu não tenho que terceirizar para Deus algo que é responsabilidade minha. É responsabilidade minha. Então eu sou livre nas minhas escolhas. Então eu tenho que avaliar minhas escolhas, porque as minhas escolhas vão trazer consequência. A partir do momento que eu fico preso com a injustiça dos outros, eu não avanço. Porque eu estou preocupada, mas está injustiçado, isso mexe comigo, ok. Talvez você passou por muita injustiça e você precisa ressignificar esse sentimento que está dentro de você. E amar ele. A jornada me ajudou com tudo isso. Giovana, que bom ter ajudado. Graças a Deus. Então, socialização, outro tipo de bloqueio. Então, é necessário que, se você tem filhos, socialize seus filhos. Avalie também o tipo de amizades que ele tem, né? Que você está levando. Igual eu já falei aqui, meus filhos não socializam com qualquer criança. Eu avalio as crianças que eles socializam.
Sabe por quê? Porque tem criança que tem linguagem que a gente não tem aqui em casa. Tipos de palavras, tipos de assuntos, coisas que as outras crianças assistam, vê, comportamento. Então eu não vou permitir. Sabe por quê? Porque toda a ambiência, seja ela parental, seja ela cultural, seja ela política, seja ela religiosa, vai gerar uma linha de programação nos meus filhos. Então eu tenho que avaliar o nível de conexão que eles têm, mas eu preciso socializar. Não é porque, então você escolhe. Sim, não é com qualquer criança. Eu e minha esposa, nós avaliamos os amigos dos nossos filhos. E se tem amigos que não são bons para eles, a gente fala, pode cortar essa amizade. Eu prefiro alienar nessa linha do que alienar na outra, de deixar de uma forma sem cuidado, sem zelo, e prejudicar lá na frente, e eles serem prejudicados na frente. Então, nós avaliamos sim as amizades. Sabe por quê? Porque essas amizades vão influenciar. A influência ela vem pela convivência. Então, com aqueles que eu estou convivendo, é por aqueles que eu vou ser programado. Então, eu tenho que avaliar sim o nível de convivência que meus filhos estão tendo, mas não anular 100% a socialização. Então, se você nasceu uma família no qual onde você só vivia trancado, não saía para a rua, não fazia nada, não tinha nenhum amigo, era escola, casa, escola em casa, e mais nada, e não tinha nenhuma conexão, e na escola você tinha dificuldade de socialização, e seus pais também tinham dificuldade de socializar você com outras crianças em outros lugares, isso gerou um problema no qual hoje você tem dificuldade de fazer network. Então, se você tem essa dificuldade, em algum momento surgiu isso. E eu quero finalizar aqui. O último tipo de bloqueio emocional, são vários, fiz só uma lista aqui, mas tem muito mais que isso. Só fiz uma lista assim, de principais bloqueios gerados por família, né, por pai e mãe. Imagem distorcida de Deus. Né? Não sei se você teve esse problema, mas às vezes seu pai e sua mãe falavam, Deus castiga. Não faz isso, que Deus castiga. Qual que é a imagem que tem hoje de Deus? Que Deus é mau. Deus só abençoa meninos bons. Então, quer dizer, você olhava para os seus defeitos, você sabia que você era mal. Não tem criança boa, né? 100%. Crianças fazem coisa errada. Então, quando você tinha essa imagem e seu pai falava e essas mensagens ficavam aí no seu córtex visual, Deus só abençoa crianças boas. Cuidado que Deus castiga. Isso e aquilo. Essas imagens gerou uma imagem de Deus. Qual que é a imagem de Deus que você tem hoje? Qual que é a imagem? De um Deus ditador? De um Deus que castiga? De um Deus distante? De um Deus mau? Essas imagens estão no córtex visual. Não estou falando que você não deva ter temor de Deus, mas atrapalha o seu relacionamento com Deus. Porque você entrou em uma linha de relacionamento com Deus baseado no merecimento próprio. Se eu faço, Deus me abençoa. Se eu não faço, Deus não me abençoa. Então quer dizer que Deus ele abençoa mediante aquilo que eu faço. Você tem que entender que o sol nasce para o justo e para o injusto. A bênção está para todos. Só que é a mudança de mentalidade que vai fazer que você acesse coisas poderosas em Deus. Então, mas essas imagens, de passar essa imagem negativa de um Deus que castiga, de um Deus que é bravo, de um Deus que está lá no trono dele, com um raio na mão para jogar na sua cabeça quando você errasse, essa imagem ela tem que ser distorcida. Então, toda mensagem que você ouviu gerou uma programação. Todo o ensino que você teve gerou uma programação. É a mesma coisa do Papai Noel. Chegar final do ano, Papai Noel não vai dar presente se você não se comportar. Aí seu filho cresceu e viu que Papai Noel não existe. Caiu numa grande mentira. Alan, mas vai perder a história. Então, construa mentira para os seus filhos. E lá na frente, ele vai ver papai e mamãe é mentiroso. Contou a vida inteira que tinha Papai Noel e descobri que lá na frente que não existe Papai Noel. Então eu precisava me comportar bem para que o Papai Noel, que não existe, me dá um presente. Olha a mensagem que você está passando. Mas você é careta, então você não... Não, é indireto, jovem. Porque se seu filho vê que você é verdadeiro e você não conta histórias mentirosas como a história do Papai Noel, ele vai sempre acreditar em você. O problema é que você acha que qualquer história não tem nada demais. Olha a fada do dente, vamos jogar o dente no telhado e vai nascer outro dente.
São histórias que você mesmo está se permitindo para os seus filhos como alguém mentiroso. Aí, como alguém mentiroso, como você vai acreditar nos seus pais? Aí, qual que é a dificuldade que talvez você teve, tá? Dificuldade de relacionamento com os seus pais. Por quê? Talvez seu pai... Aí você descobriu que seu pai mente, porque Papai Noel não existe. Né? Sempre falou, e não existia em dar presente. Que Deus era mau, aí você viu, né, que era mais algo dele, tudo. E tudo isso gerou distanciamento. Então você, como pai, como mãe, você tem que ser amigo dos seus filhos. Hoje eu não estou falando sobre criação de filhos, mas só para você entender. Mas você, quando era filho, né, quando criança, como filho para os seus pais, não teve talvez a orientação que você está dando hoje para os seus filhos. E dentro disso, o seu desenvolvimento hoje é afetado. Ok? Então eu falei de alguns tipos de bloqueios que são gerados pelos pais, pela criação que você teve. Alan, então vamos lá, você já identificou, ok? Agora vamos falar de causa e efeito. Todo bloqueio, ele é a causa, né, o efeito do bloqueio, ele é semelhante à causa. Então, se a ausência me gerou insegurança, então eu sou inseguro. Se eu tive dificuldade de aprendizado, então eu tenho dificuldade de aprendizado. Então, o comportamento ele é semelhante à experiência que você teve negativa. Então, a partir do momento que eu identifico essa causa, agora eu preciso fazer um processo de ressignificação. O Kleber tá aí na live ainda? Ou saiu? Se estiver aí, mano, dá um salve aí. Eu preciso fazer um processo de ressignificação. Qual que é o processo? Identifiquei a causa e sei o efeito. Alan, eu já descobri. Então eu preciso atacar essa causa e esse efeito para mudar o comportamento daquela história. Porque quando você faz um desbloqueio, você pode entrar na live aí, Kleber, ou tá ocupado aí. Quando você faz o desbloqueio, você compromete. Quando você faz o desbloqueio, você anula o efeito. Você está ressignificando a causa e o efeito. Alan, eu vou esquecer que meu pai abusou de mim? Eu vou esquecer que meu pai me abandonou? Eu vou esquecer que minha mãe traiu meu pai? Eu vou esquecer que aconteceu isso, isso, isso? Você não vai esquecer. Você não vai ter amnésia. Mas essa história vai continuar dentro de você. Só que o comportamento que é gerado muda. Esse comportamento, né, que está no seu córtex visual, essa história, ela muda por quê? Porque a partir de agora, a história que você construiu com essa ressignificação, você deu um novo sentido. Aquilo que te afetava, não te afeta mais. Aquilo que te abatia, já não te abate mais. Você era inseguro, agora você é seguro. Você tinha dificuldade de aprendizado, agora você tem facilidade de aprendizado. Você tinha dificuldade em network, você não socializou, agora você tem facilidade em network. Tudo vai gerar uma consequência. Você tinha problema de autoimagem, agora você se aceita. Você se sentia rejeitado, agora você se aceita. Você tinha dificuldade de fazer perguntas, agora você faz perguntas. Alan, então eu percebi o nível de segurança que eu estou tendo em áreas que eu não tinha antes. Isso é um processo de desbloqueio. Como que é feito? Atacando a causa e o efeito. Chama aí para entrar, Kleber, na live. Pra você falar um pouco da sua experiência que você teve no jornada interna e processo de desbloqueio que gerou para você de crescimento e como foi. Me chama aí que eu vou te aceitar aqui. Então, você precisa entender. Eu identifiquei aqui vários tipos de bloqueios, ok? Vários, né? Deixa eu aceitar aqui. Bloqueios que eu identifiquei, todos eles, que foram gerados, ok? Eu identifiquei esse processo de desbloqueio. Fala, Clebão, tudo bem? Boa noite, mano. Tudo bem? Boa Boa noite, galera. noite. Tudo bem, graças a Deus. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Eu queria que você falasse da sua experiência de desbloqueio que você teve e o que gerou, qual que foi o efeito e quais benefícios você colheu, né? Os frutos que você colheram aí, que você colheu pós-jornada interna, pós o desbloqueio que que você fez, as ações que você teve, né? Aonde gerou mais efeito, onde gerou mais crescimento, o que você vê como benefício. Como você viveu isso?
Fala aí para nós, por favor, um pouco. Bora lá. Então, prazer, para quem não me conhece, está aí na live. Eu sou o Kleber, eu tô com o Alan aí desde o turma 6, né? Não Como o sei. Alan diz, né? Participei de. Tá na turma 46, mas já participei de 70 e tantos, né? Um monte. Mas Participou de assim, eu 78, né? Na realidade, ou nós mais, estamos na turma 46, você já participou de 78. por aí. E bora, vamos para mais aí. Vamos Bom, lá. eu lembro que eu acho que o primeiro desbloqueio que eu tive foi lá naquela palestra, que foi lá no estádio de Barueri, né? Que eu Verdade, lembro dela. identifiquei uma situação que você estava mencionando sobre um bloqueio, né, de aprendizado até, você citou isso agora há pouco. Aí eu citei uma situação que me ocorreu, não de aprendizado não, timidez. Aí eu lembro que eu comentei sobre uma situação que aconteceu comigo e você identificou que foi na quarta série, né? Então ali eu já falei, uau. Aí eu comecei a perceber em mim que eu tinha muita coisa para ser resolvida. E aí foi o que mais me chamou para estar indo me chamou a atenção para estar indo no Jornada Interna. Aí consegui somente ir na turma 6 e aquela palestra foi antes da turma 4. E Na das palestra você principais. identificou e no jornada você resolveu. Exatamente. O principal que eu identifiquei no dia do meu Jornada Interna, turma 6, foi insegurança também, por causa do meu pai ter ido embora de casa, né? Ele tem uma outra família hoje. E eu tinha 14 anos de idade e eu tenho três irmãs. Eu tenho uma mais velha e duas mais novas que são gêmeos. Então, praticamente, eu me tornei o pai de todas elas, até da mais velha. Eu me tornei o homem da casa. Então, onde eu era para me estar desfrutando de uma adolescência, brincando, estudando, né, eu precisei assumir grandes responsabilidades, né, trabalhar muito cedo, e cuidar delas, né. Tanto é que minhas irmãs até hoje me chamam de pai, só para você ter ideia, né. Já Uau. estamos aí eu tenho 43 anos, elas estão com 39, então elas sempre ela até hoje me identificam assim, como pai, porque eu que cuidei. Mas eu me achava tão seguro, né? Eu me achava estável, vamos dizer assim, mediano, que tudo que eu conquistava diante daquilo que eu conquistei, de bens, materiais, emprego, tudo, eu me achava bem seguro. Mas quando fui para o Jornada Interna, eu vi que eu só camuflava as minhas inseguranças. E foi essa a principal, meu pai ter abandonado, ausente, me tornei um cara procrastinador, não avançava em quase nada. Então tudo que eu pegava, eu falava, é isso meu porto seguro, e aquilo que era meu porto seguro para mim era pro resto da vida. Até chegar a um ponto de achar que era Deus, era a vontade de Deus para tudo isso. Então, quando isso ocorreu, aí foi que eu identifiquei no jornada, eu fiz o processo de desbloqueio que a gente faz, fizemos na terça-feira. E ali já começou grandes coisas, né, comigo. Na mesma semana eu lembro que eu tinha que. Primeira coisa era sair da onde eu estava, das minhas zonas de conforto, principalmente emprego. Eu estava numa empresa há 20 anos e eu completei 21 anos nela. Então a primeira situação foi essa, eu tenho que resolver isso. Foi Aí no mês rápido. seguinte foi rápido, eu dei data para sair, assim. Eu só não saí na data exata porque foi no período de pandemia. Mas a loucura foi tão grande que eu comecei a empreender na pandemia. O qual, assim, eu sei que no Brasil aconteceu com muitas pessoas, mas o meu porque foi essa explosão. E tudo aquilo que eu percebia que me aprisionava foi acontecendo. Sistema religioso foi um dos principais também. Foi uma ruptura muito grande, mais de 20 anos no mesmo sistema religioso. E aí foi interessante que eu fui percebendo outros também, né? Bloqueio de autoimagem. Eu lembro que na pandemia eu fui tentar voltar para academia, eu não conseguia. E aí eu, o Uau. que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí foi que eu identifiquei, porque o meu maior problema de estar numa academia fazendo musculação era por causa da minha autoimagem, tá? Totalmente desfigurado. Aí eu percebi que não era mais aquilo, eu tinha que fazer outra coisa. E fui percebendo várias situações. Até um pouco tempo atrás, fazendo compras, parece ser meio bobo, né? Mas você vê como que fica, né? Você falando sobre escassez, eu tinha um problema enorme de escassez, eu precisei ter atitudes assim para desbloquear e convencer minha família de que isso também não era mais para nós, né? De você mal poder comprar uma coisa. Mas a escassez que eu sofri também na infância era tão grande que eu tinha muito desejo de comer aqueles danoninhos que a gente dá aí para criança. Mas até pouco tempo atrás eu comia, eu comprava bandejas para mim, para você ter ideia.
Comprava porque para satisfazer, e depois perdeu o sentido. Eu falei, mas por que que eu como isso aqui ainda? Aí foi uma identificação também. É porque lá atrás eu era privado Não disso. tinha. Né? Porque não tinha. Mas até aí tudo bem, Eu sem lembro que culpar o meus pais. Yakult, né? Eles vendiam de carrinho aqui em São Paulo, porque a minha infância foi aqui em São Paulo. Aí passava o carrinho na rua, né? E era caríssimo você comprar. Tinha até um carnê se você comprar Yakult, né? Na década de 90, 80. Lembra? Não sei se você lembra daquele carrinho da Yakult que passava. Imagina, aqui na minha região tem ainda. A gente Tem, fala, tem. é a Maria, né? É a Maria que vende Yakult? A Maria do Yakult aqui. Ainda É. vende com o mesmo sistema, Aí carnezinho. passava assim, fala, nossa, tá passando um carro, né? Um carrinho, só que você olhava assim e fala, nossa, é muito caro, deixa quieto, não vou nem ficar olhando, né? Criança só viu É, o carrinho, né, do sonho passando. exatamente. Então, foi muito privado disso, né? Então, e isso foi interessante. Eu falei, nossa, por que que eu como dando isso aqui? É mais para criança, né? Com 40 e poucos anos comendo, mas eu percebi que era porque lá atrás eu tinha vontade. Aí perdeu o sentido também, não compro mais, porque aí começou a sobrar em casa. Então, assim, o processo de desbloqueios, né? Não fica só no jornada, fica no pós, você vai vivenciando coisas e você vai percebendo que você não está avançando em algumas áreas. Falou, que área que eu posso resolver? Que área que eu posso tratar? Aonde foi a causa? Porque às vezes a gente só vai vendo o efeito, mas onde foi a causa? Quando descobre, aí é o ponto de partida para fazer ressignificação. Então, Exato. são 2 anos e meio, 2 anos e 7 meses vai, que eu participei do jornada. Não, 2 anos e 8, né? Então é um processo que eu vou vivendo, vou vivendo, vou vivendo, vou vivendo e tendo percepções daquilo que eu posso melhorar. Ou seja, eu acredito que isso eu vou vivenciar até o fim da minha vida. Sim. Mas o que eu resolvi assim foi algo surreal. Não me imaginava empreendendo. Eu estava realmente com grandes problemas familiares, assim, de homem da casa. Eu não era homem da casa, não era pai para os meus filhos. Então, posso dizer, resolveu muita coisa. E ainda quero continuar resolvendo. A Giovana fez uma pergunta, não é possível ficar sem nenhum bloqueio? Na realidade, o bloqueio ele pode existir, ele acontecer na sua fase adulta, por talvez um relacionamento, uma decepção, uma traição, alguém de muita confiança te talvez passar para trás. Então, às vezes, coisas que possam acontecer na fase adulta que vai gerar uma situação emocional muito forte, porque agora o tipo de bloqueio emocional já não é mais algo inconsciente. Aí é um problema, é um bloqueio emocional consciente que foi gerado. Esse aí eu até falo que esse é mais difícil de ressignificar do que o inconsciente, porque o inconsciente, você, quando você descobre, você ressignifica fácil. Mas o consciente é difícil porque foi uma entrega de alma, de corpo, de espírito em um relacionamento. Você entrou consciente em um relacionamento. Você fez negócio consciente. Você andou de uma forma leal, de uma forma honrosa. Você se entregou, né? Entregou a sua vida a alguém. E esse alguém te traiu, te abandonou, fez algo com você, vai ter gerado um problema emocional pesado. E esse problema emocional pesado foi gerado, se não tratado, ele vai ficar te corroendo ali por muito tempo. Então, assim como o Kleber falou, né, situações que ele passou, ressignificou e avançou, isso é um processo. Eu lembro que o Kleber, né, falava, não, trabalho na empresa já tem muitos anos. Quantos anos trabalha na empresa, Kleber? Eu completei 21 anos. 21 anos na mesma empresa. Fez jornada interna, abriu a sua. Abri a minha. Já estou no segundo, né? Na segunda empresa. Ainda tem a renda da lanchonete no jornada interna. Mas eram coisas assim que eu nem imaginava fazer, não imaginava mesmo. Eu lembro até, bem lembrado, de dezembro de 2019, eu falava com um grande amigo meu, que ele saiu de lá também, que ele até disse, se você sair um dia, eu saio também. Um monte saiu, tipo, me acompanhou. Então legal, né? Me tornei um exemplo. E todos eles estão empreendendo hoje também, mesmo não passando jornada, mas se descobriram também. Show. Mas eu lembro que em dezembro de 2019 eu dizia o seguinte: daqui eu não saio. Eu disse claramente, eu lembro que foi antes do Natal isso, antes da gente entrar de férias. Aí e já tinha até participado da sua palestra. Aí Show. chegou janeiro de 2020, na segunda-feira, dia 27 de janeiro, que o meu jornada interna foi 25 e 26 de janeiro. Lembro que foi até aniversário do meu filho mais velho.
Aí eu falei, vou sair. Agora eu só preciso me organizar. Aí Deus foi dando direções para saber que eu ia ter que fazer. A princípio eu não queria fazer o que eu faço hoje, mas Deus falou claramente comigo no Jornada 8. Boa noite, Liza, tudo bem? Valeu por estar participando. Falou claramente comigo que era para me fazer aquilo que eu amava. E 20 anos fazendo a mesma coisa, mas eu amava o que eu fazia. E ali só deu a direção, continue. Então hoje é de forma bem diferente, surreal, e trabalhando para mim e tentando trazer um conforto melhor para minha família. Show. É isso, destravou a mente, agora está destravando a mente das pessoas para dirigir. Queria falar, você fala um pouco do seu trabalho, Kleber, para as pessoas que estão aqui, para conhecer o que você faz. Ah, talvez tenha alguém que está com uma mentalidade bloqueada para dirigir, né? E como você é uma pessoa hoje que orienta as pessoas a ressignificar a situação emocional na mente, para que a pessoa possa criar coragem e poder dirigir, fala um pouco sobre isso, como você tem feito, que querendo ou não, você foi para um nível mais profundo na sua área que você atuava, né? Você atuava de uma forma e você percebeu algo e falou, não, eu tenho algo agora para oferecer ainda mais que as pessoas não oferecem, que é a mudança de mentalidade para dirigir. Não é isso? Bora. Isso aí. Bom, então hoje eu sou instrutor para habilitados, como somos identificados, né? Mas aí eu até alterei o nome para ter uma certa diferença, né? Personal Driver. Também, amiga, tamo junto, viu? Lais é lá de Minas Gerais, repórter e instrutor. E o que acontece? Eu fui para esse empreendimento talvez para fazer quase o mesmo trabalho, né? Ia ser uma repetição. Só que aí nesse trabalho eu identifiquei que ah, o medo das pessoas não estava em dirigir. Ela estava em inseguranças que ela possui já, como você mencionou na sua live, de bloqueios emocionais, crenças limitantes. Então eu trouxe exatamente esse perfil, né, esse trabalho para dentro do meu carro. Então, quer dizer, o nome da empresa, a princípio, é Vencendo a Mente para Dirigir. Então, não é vencendo o medo, você vai vencer a sua mente. Você vai vencer aquilo que está te travando, está impedindo você avançar na direção. Só que aí é legal que a pessoa percebe que ela avança em outras áreas da vida. Qualquer situação. Eu identifico situações de escassez, insegurança dos pais, necessidade de aprovação. Então é um trabalho muito mais profundo. Então aqui tem até alunos que está aqui, a Jéssica está aí, fez aula comigo. Foi interessante, né? Ela pode até deixar um comentário. Ela veio para querer aprender a dirigir. Aí quando eu mostrei para ela que não era a questão de aprender a dirigir, ela falou: meu, você está me trazendo uma outra realidade. Inclusive ela participou de jornada há Show. poucas turmas atrás. Então o trabalho é isso, é um treinamento para habilitados, para pessoa que tem habilitação, só que está sem prática, né? E enxerga a direção de uma maneira assim conturbada, distorcida, né? Vendo como uma ameaça, vendo como algo difícil. Então eu trago para aquela pessoa que está comigo, que eu trato como um mentorado, de uma forma assim mais leve, sem peso e fazendo desbloqueios emocionais para que a pessoa possa dirigir com liberdade e independência. Ou seja, transformamos a necessidade de dirigir por uma liberdade. Então, quem Show. precisar, quem for de São Paulo, pode me chama no direct, ou se tiver dúvidas também, já fiz desbloqueio com pessoas através de sessões, né, que também tem o PNL, através de sessões ou até mesmo no direct, né? Trocando ideia, falando, toma atitude assim, a pessoa foi lá e destravou também. Ou seja, é a sua mentalidade. Assim como está sendo tratada aqui Show. na live do Alan. Show, Kleber. Muito bom te ouvir e saber aí dos resultados e o crescimento que você está tendo, porque querendo ou não, o que nós carregamos mais de valor da vida é aquilo que a gente gera na vida do próximo. E saber de quantas pessoas estão sendo edificadas, transformadas pelo seu trabalho, isso é satisfatório, né? Porque na realidade essa é a sua recompensa. Então você ama o que você faz. E quando você entrega isso às pessoas que você faz com o coração alinhado, as pessoas vão ser gratas eternamente. É uma gratidão que o recurso financeiro não paga. Né? É uma gratidão que nada que a pessoa possa fazer paga. E é uma gratidão porque você está sendo um canal de transformação. Você está entregando algo para as pessoas que elas não conseguiam acessar em outro lugar.
E quando elas olham para você e falam, uau, o Kleber me entregou algo que eu não tinha. E a partir de agora eu tenho, e eu sei que o que ele me entregou está me ajudando demais. Tamo junto, mano. Obrigado por ter participado aqui. Deus Tamo abençoe junto. grandemente aí a família. E Jornada Interna, 8 e 9 de outubro, está chegando. Aqueles que desejam participar, estaremos juntos. O Kleber vai com a sua Estaremos lá. turma, né? 79, né? 46, mas o Kleber está na 79. Tamo Exatamente. junto, mano. Mas cada turma que participa, parece que você está participando de três, quatro ao mesmo tempo. Então pode É, multiplicar, que o negócio é loucura. Então quem não foi, participe, que vocês vão viver algo assim surreal mesmo. Surreal. Valeu, mano. Obrigado aí tamo junto. por Obrigado por ter poder entrado na live participar aí. e compartilhar isso aí. Tamo junto. Um Deus abraço. abençoe. Um grande abraço. Amém. Então é isso, pessoal. Você que deseja participar do Jornada Interna, turma 46, aqui em Alphaville, São Paulo, vai ser a turma 46, exatamente. Vai ser 8 e 9 de outubro e vai ser um processo muito mais profundo do que você está vivenciando aqui na live. Às vezes você fala, nossa, a live está sendo muito boa, eu participei de todas essa semana, foi muito bom de criação de filhos, foi muito bom de identidade e propósito, foi muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Saiba que a experiência presencial é muito mais poderosa do que de um conteúdo online. O conteúdo online ele é muito bom, a live é muito boa, você vai aprender, você vai extrair, você vai identificar. Eu fiz uma lista aqui para passar para vocês tipos de bloqueios. Mostrei a causa e o efeito e como ressignificar. E eu queria abrir para perguntas agora para a gente finalizar. Aqueles que desejam fazer alguma pergunta do que nós falamos hoje, né, pode fazer a pergunta. Caso você não tenha pergunta, vou liberar o bônus do primeiro lote, que está liberado ainda. Né? Nós vamos postar agora no Stories o link de um grupo de WhatsApp, onde você vai entrar nesse link e você vai receber um bônus exclusivo para participar do Jornada Interna, turma 46, aqui em Alphaville, São Paulo. Ok? E esse bônus vai estar disponível no link nos Stories. É só ir no Stories, clicar lá no link, você vai cair em um grupo de WhatsApp, a minha equipe vai estar te chamando. Eu mesmo vou falar com você para que você possa participar, se realmente você deseja avançar. Eu que sou o tomador do recurso, não estou preocupado com o recurso, mas saiba que você vai investir na sua vida para você viver algo que você nunca viveu. Você vai olhar, nossa, o investimento que eu fiz, ele foi insignificante perto de tudo aquilo que eu recebi. Você vai ter vergonha naquilo que você vai investir, mas saiba que esse investimento é importante. Às vezes, vocês têm uma mentalidade escassa, fala, não vou pagar treinamento. Tá doido? Deixa eu falar, eu já investi em tantos treinamentos, todos os treinamentos do Pablo presencial eu fiz. E fiz os únicos dois, né, a única dois treinamentos que teve, que chama Atomic Brain, não teve mais nenhum, que era o mais caro que tinha na época. E eu fui nas duas turmas. Boa noite, Fábio. JI, todos merecem participar, baita investimento que eu fiz. Fabião participou do Jornada. Tamo junto, meu irmão. Aparece aí, saudade de você. Então, é um investimento que você vai fazer, no qual você vai olhar e falar, nossa, meu Deus, quantas coisas foram transformadas, quantos benefícios foram gerados, o crescimento que me trouxe. Porque bloqueio familiar, o bloqueio emocional que é gerado, seja pela família ou qualquer outra situação que você passa, se ele não é ressignificado, ele trava a sua vida. Ó, o Fábio participou da turma 10, já tem um tempinho, nós estamos na turma 46. Então, assim, é uma experiência e um benefício que vai gerar muito maior mesmo, de tudo aquilo que você imagina. Então, se você deseja participar, liberando um bônus para você nessa noite, vai no link dos stories, clica no link do WhatsApp e entra em um grupo e você vai receber esse bônus. Fechou? Estamos mais do que juntos, é no próximo final de semana, hein? Sem ser esse agora, no outro. Turma 46 vai ser surreal. A turma 45 foi loucura, a 46 vai ser surreal. O Jornada Interna, explicando para quem não sabe, é um treinamento de desconstrução no nível mais pesado emocional que você já viveu. Eu não trabalho com a linha de programação emocional, eu trabalho com a linha de desprogramação emocional. E você é levado a uma experiência de ativação de propósito existencial. Por isso que é uma experiência, não é algo motivacional.
é algo ativacional, onde você vive, não tem como ser mais a mesma pessoa pós-jornada interna. Muitas coisas dentro de você mudam. O que precisa mudar em você não são as coisas externas, mas sim aquilo que é interno. E se você identificar situações internas e saber como ressignificar e ressignificar, você vai vivenciar algo poderoso. Eu paguei terapia por muito tempo, procurei resposta em muitos lugares e o JI transformou a minha vida. É isso, Monique. A experiência, você teve uma experiência. O que estava faltando para você, Monique, era essa experiência de ajuste de algo que você estava buscando em outros lugares e não estava conseguindo ter esse ajuste interno para poder começar a vivenciar o que você está vivenciando hoje. Sabe que você são e mais milhares de alunos que já participaram do Jornada Interna. Essa é a minha recompensa, de saber que você está crescendo, assim como o Kleber, assim como vários outros alunos, assim como a Giovana, vários alunos que passaram, milhares de alunos que fizeram jornada interna. A minha recompensa é saber o quanto vocês estão crescendo. E eu fico grato por isso. Né? Então, essa gratidão é o que eu tenho no meu coração. As pessoas entendam algo. Né? A Giovana fez uma pergunta. Alan, os bloqueios emocionais vão surgindo, mesmo que depois que eu fiz um, sim. E uma das coisas que eu quero te falar, para a gente finalizar a live, não culpe se você não está vivenciando aquilo que você gostaria. Ninguém, não culpe ninguém. Agora, também não fique se culpando. O que você precisa é nível de consciência e uma decisão de resolver aquilo que você sabe que precisa resolver para ir para o próximo nível. Se você já fez jornada interna, você sabe resolver muitas situações. Eu quero continuar crescendo, Alan. O Kleber está crescendo. Abriu uma empresa, abriu a segunda empresa. Temos a sociedade de uma lanchonete, que é uma pequena empresa, mas é um processo de crescimento. Tudo está crescendo, 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 porque você está posicionado para ir para o próximo nível. Ainda mais vocês que fizeram jornada interna, vocês tiveram uma mentalidade, né? Ressignificar, a mudança de mentalidade, expandiu a mentalidade, a forma de enxergar a vida e entender situações como resolver para ir para o próximo nível. Então, vocês que fizeram, continue, continue, continue no processo, continue no caminho, não desista. Assim como eu estou na turma 46, daqui a um tempo eu vou estar na turma 100, daqui a um tempo eu vou estar na turma 200, daqui a um tempo eu vou estar na turma 500. Sabe por quê? Porque eu não vou parar. Só tem duas formas de eu parar. Se eu morrer, Jesus voltar, né? Essas são as duas formas. Ou Deus falar, né? A terceira, não faça mais. Então, enquanto eu estou focado na minha missão, eu falei sobre missão esses dias aqui, toda situação que possa querer que eu pare de fazer o que estou fazendo, eu vou combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Então, eu vou combater o bom combate, combater toda situação que possa querer atrapalhar a missão. Vou guardar minha missão para que ela seja completada. E não vou abrir mão dela. E vou até o fim. Assim são várias áreas da minha vida. Casamento, criação de filhos, são missões. Casamento é uma missão, criação de filhos é outra missão, família é uma missão, o empreendedorismo é uma missão, a empresa que você está à frente é uma missão, o treinamento que você dá é uma missão, a área que você atua é uma missão. Combata o bom combate em tudo aquilo que possa atrapalhar a sua missão. E continua combatendo, continua guardando a sua missão e vai até o fim, porque você vai colher frutos poderosos. Quanto mais você identificar situações que você precisa combater, como bloqueios emocionais, como crença limitante, como qualquer outra situação, combata, ressignifique e resolva. Clique no link nos stories e bora. Tá lá, o bônus tá lá, já deixei nos stories. Quer vir para o Jornada Interna, turma 46, vem para o estrago. Você vai ser estragado para tudo aquilo que tem estragado sua vida. Obrigado por essa noite, foi uma live muito boa para mim, compartilhar com vocês. Espero ter contribuído no seu crescimento. Em breve nós vamos anunciar aí a próxima live para que você participe, né? Traga caderno e caneta, para que você possa extrair o máximo aí e poder trazer nível de crescimento aí nas áreas que você precisa em sua vida. Fechou? Deus abençoe, grande abraço e até a próxima. Ó, o bônus está lá no link dos stories. Vai lá no link dos stories,
agora. Clica lá naquele link, clica no link para você pegar um bônus e participar do Jornada Interna, turma 46, aqui em Alphaville, São Paulo, dia 8 e 9 de outubro. Sem ser esse final de semana, o próximo. É um bônus para quem está aqui na live. Vai lá no link dos stories, clica lá. Um abraço, Deus abençoe.